No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver. Olá, professores, professores coordenadores e todos que nos acompanham nesse momento de formação, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira formação de ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari no ano de 2021. Eu sou a professora Késia e desde o início do mês de fevereiro estou aí como responsável pelo núcleo pedagógico, então quero me colocar à disposição para que vocês todos aí saibam que podem contar comigo e com o núcleo pedagógico. Nós iniciamos aí essa formação com uma música do Ivan Lins, Um Novo Tempo. Essa música foi gravada lá no ano de 1980, onde retratava a esperança de um novo tempo, de lutas por um país livre. Hoje, trazemos ela para falarmos do novo tempo que vivemos, onde a cada dia estamos mais atentos a todo aprendizado, agradecidos por estarmos vivos e bem. E mais do que nunca precisamos estar unidos para que, fortalecidos, possamos apoiar a aprendizagem dos nossos estudantes. Desejo a todos um ótimo dia de formação. Bom dia, professores! Meu nome é Larissa, eu sou PCNP da Diretoria de Ensino da região de Capivari. Eu acompanho os componentes curriculares de Ciências e Biologia e também acompanho as escolas. Então, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira formação de ATPC geral da diretoria. Espero que vocês gostem. Nós fizemos uma ATPC pensando no fortalecimento para ajudar vocês no uso das ferramentas. Como nós temos muitos professores novos na nossa rede, então a gente resolveu fazer esse ATPC mais geral, trazendo essas ferramentas importantes que todos precisam, né, para o início do ano letivo. Então, a gente espera que ajude, que torne o dia a dia de vocês um pouco mais fácil. Então, a gente vai começar pela distribuição das ATPCs da semana, né? Não mudou muita coisa do ano passado, mas como nós temos muitos professores chegando agora, eles não estão acostumados ainda com essa dinâmica. Então, a gente trouxe aqui para vocês a semana A e a semana B, tá? Da mesma forma que era dividida no ano passado, só mudou alguma coisa do horário. Então, por exemplo, na semana A, que é essa semana que nós estamos agora, nós temos ATPC da unidade escolar, que é um ATPC como tema local da escola. Depois nós temos 3 ATPCs que são passados pela EFAP, onde os professores assistem lá pelo centro de mídias. Nós temos o ATPC da diretoria de ensino, que é esses que vocês estão hoje, né? O ATPC da DL dura 2 horas aula, né, de 45 minutos, então vai das 10 às 11h30. E o último ATPC também é na unidade escolar, porém ele é um desdobramento da pauta de ATPC anterior, tá? Então, nesse caso dessa semana, é um desdobramento da pauta que está sendo passada hoje pela EFAP, pela diretoria de ensino. E na semana que vem, que é a nossa semana B de ATPC,
nós temos também esse desdobramento da pauta nos 2 últimos ATPCs, mas vamos começar lá das 7 horas. Então, a semana B, que é na semana que vem, nós temos 2 ATPCs da unidade escolar, que começa às 7 e termina às 8h30, com tema local de cada escola, né, organizado pelo professor coordenador. Depois a gente tem 3 ATPCs pela EFAP, que o professor assiste lá pelo Centro de Mídias, da mesma forma que o da semana A, né? Todo mundo já sabe, geralmente é no canal Formação de Professores, e o de recuperação e aprofundamento, às vezes, são em canais específicos das salas. E os 2 últimos ATPCs são na unidade escolar também de desdobramento de pauta. O que é esse desdobramento da pauta? É um estudo, um exercício, alguma coisa que você tenha que fazer a partir de uma comanda que veio do CMSP, para ser feita na escola, né? Uma mudança um pouco assim grande, né, que os professores sentiram é que esses 2 últimos ATPCs da semana B, no ano passado, eles eram feitos na unidade escolar apenas pelas componentes de língua portuguesa e matemática. Agora, todos os componentes voltam para, eu falo voltam, que saem da EFAP e fazem a pauta na escola. Vão para a escola para fazer esse desdobramento de pauta, todos os componentes curriculares. Tá? Então, essas são algumas mudanças que nós tivemos na distribuição dos ATPCs para o ano de 2021. Agora a gente vai para o acesso aos materiais. Que materiais, Larissa? Os caderninhos dos alunos, né? A gente é acostumado a falar caderninho do aluno, mas são os materiais que o aluno pode usar durante o ano letivo e o professor também. Então, a gente tem as 2 versões, tá? No site do Currículo Paulista. A gente tem o do aluno e o do professor. Então, a gente digita lá no Google mesmo, Currículo Paulista, e entra em materiais de apoio, tá? Quem nunca entrou no site do currículo é essa carinha que ele tem. Ali na barra de cima ele tem os itens e nós vamos em materiais, tá? Então, ele está dividido entre ensino fundamental e ensino médio. Então, nós vamos dar um exemplo primeiro de um material de apoio do ensino fundamental. Vamos abrir. Então, aqui a gente já consegue identificar que tem os cadernos dos alunos, tá? Tem o dos anos iniciais e dos anos finais. Novidade para esse ano no caderno do aluno do ensino fundamental. Ele vai ser semestral. Então, este caderno que já está aqui no site do Currículo Paulista, ele já contempla o primeiro e o segundo bimestre, tá? Então, a gente vai abrir um do 6º ano para vocês verem a carinha como que ele é. Então, essa é a capa de um caderno do aluno do 6º ano do ensino fundamental. Outra novidade importante, se vocês ainda não repararam, né? Nosso material mudou o nome, nós tivemos uma mudança de nome nesse ano nos cadernos, né? Então, agora ele se chama Currículo em Ação. Os materiais do ensino fundamental do 6º ao 9º ano e da primeira série do ensino médio, quando vocês abrirem, vocês já vão ver essa capinha aí com esse título, Currículo em Ação. É exatamente esse material, tá, gente? Esse não é um material diferente, é o material que vai ser usado durante o ano, tá bom? Agora a gente vai abrir um do ensino médio para vocês darem uma olhadinha, também em materiais de apoio. Aqui tem tudo, gente, tem as habilidades, tem caderno do aluno, tem caderno do professor, tá? Toda nessa aba que a gente tá abrindo aqui para vocês. Então, aqui a gente chegou na parte onde tem os cadernos do aluno de 2021. Qual é a maior dificuldade aqui?
A primeira série do ensino médio tem até o título ali, é o Currículo em Ação. Por que, Larissa, que a primeira série é diferente? Porque nós já estamos entrando, né, na mudança que nós tivemos do currículo do ensino médio. Primeiro nós tivemos do ensino fundamental, a gente já tem todos os caderninhos do ensino fundamental reformulados. E agora a gente está começando a do ensino médio. Esse ano nós começamos pela primeira série do ensino médio. Ano que vem, segunda série, e no ano posterior, terceira série do ensino médio. Então aqui vocês vão encontrar dois materiais. Vocês vão encontrar o Currículo em Ação, que é o caderno do aluno da primeira série do ensino médio, e vocês vão encontrar ainda o São Paulo Faz Escola, que é o caderninho que nós estávamos acostumados, né? Que corresponde à segunda e à terceira série do ensino médio, que ainda não tiveram as mudanças, né? Lembrando, o material reformulado, o Currículo em Ação, ele vai do sexto ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio. Então, eu já consigo baixar ele aqui do site do Currículo Paulista, tá? Você consegue baixar ele e enviar para o aluno. Provavelmente nós receberemos esse material impresso, mas a gente ainda não tem uma data para isso, tá? Mas, segundo a Secretaria da Educação, ele está para chegar. Mas a versão online já tem todos os cadernos, inclusive ele tem separado pelos componentes curriculares, para o professor no caso, tá bom? Aqui a gente já consegue dar uma olhadinha. O da primeira série do ensino médio, ele está separado por área, tá? E o do fundamental, ele está separado pelos componentes. Aí aqui dentro também, da parte de materiais do site oficial do Currículo Paulista, a gente tem os caderninhos do Aprender Sempre, que é aquele material, né, que os componentes de língua portuguesa e matemática usam para fazer todo esse trabalho de recuperação com os alunos. Então, aqui também tem os materiais dentro do site do currículo, a gente consegue entrar, acessar e baixar os cadernos, tá bom? Essa é a carinha do material Aprender Sempre. Então, recapitulando. Currículo em Ação é o material que vai ser usado do sexto ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio. São Paulo Faz Escola, eu vou usá-lo somente na segunda e na terceira série do ensino médio. E o Aprender Sempre, que é esse material complementar, né, de recuperação para os alunos de língua portuguesa e matemática. Aqui a gente vai entrar agora numa outra parte de materiais que podem ser usados por vocês, que é o acesso ao repositório. Eles falam muito nas formações da EFAP, né? Vai estar no repositório, depois vocês pegam no repositório, e tem muita gente que fica, meu Deus, o que é esse bendito desse repositório? A gente vai ensinar vocês a acessarem, tá? Então, o caminho que a gente fez aqui é pelo SED, que é bem simples. Vocês acessam o SED, né, com o RG e com a senha de vocês. Aí vocês vão no ícone Centro de Mídias e vai abrir essa tela. Lá em cima nos itens já tem escrito repositório. A gente abre e aqui nós vamos selecionar o que a gente precisa. Então, o exemplo que nós demos aqui. Eu vou selecionar uma aula do ensino médio. De que série? Terceira série do ensino médio. Componente curricular, vocês podem ver que tem todos, né? Então, a gente seleciona qual a gente quer. E daí, depois a gente pesquisa. Ele já vai abrir para nós as aulas que foram feitas no CMSP, tá? Desse componente curricular. Tá bom? Então, quando nós clicamos em uma aula, por exemplo, essa aula de partículas subatômicas, identificação e detecção, ela foi dada no dia 19 de janeiro. Então, a gente vai abrir ela, nós temos o vídeo da aula
E ali do ladinho, a gente tem o PPT dessa aula, todo o material que foi usado nessa aula pelo professor que ministrou ela no CMSP. Eu sei, gente, que às vezes o quadrinho fica em cima de algum link, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente sempre disponibiliza o material depois. Então, a gente abriu aquele PPT e aqui eu tenho todos os slides que foram utilizados durante essa aula de partículas no CMSP. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre como acessar a programação de aulas no CMSP. Então, no mesmo lugar, lá onde tem o repositório, do lado nós temos a programação. Ela está dividida entre programação dos alunos e programação dos profissionais, tá? Então, a gente entra em programação dos alunos, mudou a carinha desse ano, né? Antes a gente entrava e vinha aquele, como se fosse um slide, um arquivo, onde a gente tinha todas as aulas, os horários. Agora ele mudou um pouquinho a carinha, então a gente consegue colocar a data, né? Ali no caso, a pessoa que está pesquisando, ela quer ver a programação do dia 8 ao dia 12. Então, ela abre, eu quero uma aula do ensino médio, então eu clico em ensino médio, clico na minha série, que ali no caso é a segunda série, vocês podem ver que o ícone está em azulzinho, e depois eu seleciono o meu componente curricular. A gente consegue identificar que tem todos os componentes curriculares na tela, né? E o componente que eu escolhi foi biologia. Então, eu seleciono e depois eu vou lá embaixo onde está escrito exportar em Excel. Aí ele vai abrir para mim somente de biologia. Eu não vou conseguir ver das outras disciplinas, dos outros componentes, né? Então, eu abro, eu consigo ver o horário da minha aula, que vai ser às 17 horas, a data, o título da minha aula e qual profissional vai estar lecionando essa aula para mim no CMSP, tá? Então, eu consigo, Larissa, mas eu quero ver todas. Não seja por isso, na hora de selecionar aqui as abas dos componentes curriculares, vocês podem ver que a primeira de todas, ali em cima de educação física, está escrito todos. Então, eu seleciono todos. Quando eu for exportar isso para o Excel, ele vai abrir um arquivo igualzinho esse, só que daí com todos os componentes curriculares, tá bom? Aí, programação para os docentes, né, para os professores. Ele abre essa página, essa a gente tá mais acostumado, né, que é a página que abria no ano passado. Então, eu seleciono um dia e vai abrir a programação para mim. Então, eu sei que na segunda-feira, né, eu vou ter várias formações. Em que canal? No canal Gestão, que é a primeira coluninha aqui de informação que dá pra gente. Aí depois eu tenho os horários de início e fim, né? E o componente e o tema da formação que vai ser passada nesse canal. Outra coisa interessante é que geralmente as formações elas ficam gravadas nos canais do CMSP lá no YouTube. Tá? Então, a gente vai ensinar vocês a acharem essa programação lá no canal do YouTube do CMSP. Então, aqui, por exemplo, a gente selecionou uma formação, que a formação é como realizar o acolhimento. Ela passou lá no canal Gestão. Então, como que eu faço para achar essa formação? Larissa, não deu tempo de eu assistir, eu tive algum problema, ou eu tenho um professor que chegou agora, que a aula foi atribuída para ele agora, ele precisa assistir essa formação. Como eu faço para achá-la? Então, a gente vai lá no YouTube, escreve na barrinha CMSP e pesquisa. Aí vai aparecer várias coisas e nós vamos procurar esse ícone, que é o nosso ícone do Centro de Mídias, que é o ícone do canal do Centro de Mídias. Então, nós clicamos, ele vai abrir vários canaizinhos aí dentro dele, né? Então, a gente vai em canais e depois
nós vemos os canais de formação aqui embaixo. Olha que interessante, tem os canais das salas, né? Eu posso entrar também num canal de uma sala, por exemplo, do 7º ano, para procurar uma aula. E aqui embaixo nós temos os canais de formação, que é os canais que os professores têm acesso. Então, lembra que a gente viu que aquela formação tinha sido passada no canal Gestão? Então, agora nós vamos acessá-la. A gente entra no canal Gestão, vai na barrinha, no ícone de pesquisar, e eu vou digitar exatamente o nome da formação que eu tenho lá, que é Como Realizar o Acolhimento. Dou um Enter e vai aparecer o vídeo para mim, tá? Essa formação, ó, ela ocorreu no dia 1 de fevereiro, é uma formação recente, né? Então, o YouTube já acha ela para mim e já puxa para eu conseguir assisti-la e para eu conseguir passar para algum professor. Aqui são outros materiais de orientação que também tem dentro do site do Centro de Mídias, que é interessante para o professor dar uma olhadinha. São tutoriais, né, de como acessar várias funcionalidades do CMSP e também de outras coisas, como, por exemplo, o guia de uso do Google Classroom, né? Se tem algum professor novo na escola e a escola usa essa ferramenta para trabalhar com os alunos, aqui tem vários guias para os professores conseguirem se fazer uma autoformação se eles têm alguma dificuldade. Então, aqui ele abre o guia do Google Classroom dentro da sede, tá? E daí o professor já consegue ir identificando. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso ATPC. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Sucelane, que ela vai fazer essa parte com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Sucelane, eu estou como PCNP do Núcleo Pedagógico, atuando mais especificamente na área de Sociologia e Filosofia, para quem não me conhece ainda. Vamos falar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho sobre as funções do PCNP. O que é o PCNP? O Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico. Está lá na Resolução SEDUC número 3, do dia 11 de janeiro de 2001. Então, está lá no 6º artigo, né, as atribuições dos professores coordenadores, né, que somos nós, atuantes do núcleo pedagógico, na diretoria de ensino. Implementar ações de formação, de apoio pedagógico e educacional, que orientem os professores coordenadores e os docentes na condução de procedimentos relativos à organização e o funcionamento do currículo nas modalidades de ensino. Orientar, então, está dentre as nossas atribuições, orientar os professores na implementação do currículo, na utilização de materiais didáticos, paradidáticos, impressos e recursos digitais, avaliar a execução do currículo e propor ajustes necessários, acompanhar e orientar os professores em sala de aula, quando necessário, para garantir essa implementação do currículo. Implementar e acompanhar programas e projetos educacionais da Secretaria de Educação relacionado à nossa área que é a própria, né? Identificar necessidades e propor ações de formação continuada de professores e de professores coordenadores, acompanhar e apoiar as reuniões pedagógicas realizadas nas escolas, promover encontros e oficinas de trabalho, grupos de estudos e outras atividades para divulgar e capacitar os professores e professoras na utilização de materiais pedagógicos em cada componente curricular. Acompanhar o trabalho dos professores em seus componentes curriculares e as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, para avaliar e propor ações de melhoria de desempenho em cada componente curricular. Nós grifamos as partes que estão diretamente relacionadas a você, professor, professora. Porém, tem toda a legislação completa aí para você ler com calma, caso necessário.
Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre as novas funções. Que novas funções são essas? Esse quadrinho é um quadro resumo, vai facilitar o entendimento. Tem lá o nome da função, a sigla, a atuação e o fundamento legal, a resolução, o embasamento legal de cada função. Então, o professor coordenador do núcleo pedagógico atua no núcleo pedagógico aqui na diretoria de ensino. Aí tem o PC, que atua diretamente na unidade escolar, e o PCAE, que é o PECAI, né, que está alocado está alocado em uma escola, porém faz acompanhamento de agrupamentos de escolas, né? Na nossa diretoria nós temos 5 agrupamentos. Isso tudo está embasado na resolução 3, essa que eu falei do PCNP também, de 11 de janeiro de 2021. Agora temos novas funções. O professor do projeto de assistência ao currículo, o professor do PAC, que atua na escola, e a resolução que embasa é a resolução SEDUC, número 4, também de 11 de janeiro de 2021. Tem o professor orientador de convivência, o POC, que vai atuar diretamente no programa Conviva na escola. O que embasa é a resolução SEDUC 92, de 1º de dezembro de 2020, e agora nós temos uma outra resolução desse ano, que é a resolução número 9, também do POC. O professor do projeto de apoio à tecnologia e inovação é o PAT, né? A atuação é na escola, e a resolução que embasa é a SEDUC número 7, também de 11 de janeiro de 2021. Bom, vamos começar a falar do PECAI, o PCAE, né? Esse professor, ele está para apoiar e fortalecer o papel dos professores coordenadores nas respectivas unidades escolares, quanto à questão pedagógica, no que tange as rotinas de trabalho, a qualificação do plano de aula do professor, tudo isso para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes e dar esse suporte aos professores, visando sempre a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Implementar as orientações e as pautas de acompanhamento pedagógico formativos nas escolas propostas pela SEDUC. Vem um roteirinho da SEDUC para esse professor coordenador de agrupamentos escolares, né? Apoiar e fortalecer o papel dos professores coordenadores com relação ao MMR. Participar semanalmente de formação presencial à distância, de planejamento, alinhamento, orientação do acompanhamento pedagógico com o supervisor de ensino. A supervisora de ensino, que atua como ponto focal nesse acompanhamento pedagógico formativo, aqui na nossa diretoria de ensino, é a Milta. Planejar, apoiar as atividades de gestão pedagógica em conjunto com os professores coordenadores, diretores das unidades escolares, sempre com uma postura formativa, com vistas ao desenvolvimento profissional da equipe gestora. Disseminar boas práticas de gestão pedagógica aos diretores, professores coordenadores das unidades escolares que acompanha, incentivando e apoiando sua implementação de forma adaptada à realidade de cada unidade escolar. Participar das ações formativas focadas no suporte ao acompanhamento pedagógico realizada pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, a EFAP, e da Diretoria de Ensino. Nas respectivas instâncias regionais, estabelecer parceria com os supervisores das unidades escolares que acompanha, alinhando frequentemente os combinados estabelecidos, avanços e pontos de atenção, solicitando sempre que necessário a atuação conjunta para ações pedagógicas. Aí nós temos o PAC. Lá no artigo 2º, tem as atribuições desse professor do projeto de assistência ao currículo, o PAC.
apoiar os professores da sua área de atuação na elaboração dos planos de aula, analisando e oferecendo devolutivas formativas individualizadas, com sugestões de metodologias e didáticas para favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades de cada componente curricular ou da área do conhecimento. Estabeleceram a parceria com os PCs, né, que são os professores coordenadores, com os professores, combinando a realização de observações de sala de aula de caráter formativo, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem de cada componente curricular, oferecendo esse feedback formativo individualizado para apoiar a melhoria da prática docente. Aliar com o professor coordenador ações pedagógicas a serem desenvolvidas com os professores de seu componente curricular ou área de conhecimento, a partir das suas observações, análise e reflexões junto a seus pares, sobre os resultados da aprendizagem. Participar de ações formativas conduzidas pela escola de formação e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, a EFAP, e diretorias de ensino específicas para atuação no projeto de assistência ao currículo. Mediar as formações voltadas às especificidades do ensino e da aprendizagem, da área de conhecimento, o componente curricular de sua atuação durante a TPC. Articular, em conjunto com o professor coordenador, a realização de formações que atendam às necessidades dos professores, com o apoio dos professores coordenadores do núcleo pedagógico do componente curricular de sua atuação. Agora nós vamos falar do POC, que é quais são as atribuições desse novo professor orientador de convivência, que atua juntamente com a gente aqui no Conviva. Participar com a equipe gestora da elaboração de ações no âmbito da escola, do conjunto de ações que atendam às diretrizes da Secretaria de Educação relacionadas à melhoria da convivência e do clima escolar. Articular-se com os membros da comunidade escolar, os gestores, professores, funcionários, estudantes, pais ou responsáveis, com o Conselho de Escola, Grêmio Estudantil, APM, na construção de ações e normas de convivência ética, para participar da organização do acolhimento dos estudantes, promover e estimular relações entre os membros da comunidade escolar, empregando práticas preventivas, colaborativas e restaurativas para a resolução de conflitos no cotidiano escolar. Orientar os responsáveis pelos estudantes sobre sua participação no processo educativo e encaminhamento para atendimento especializado de órgãos da rede protetiva quando necessário, mapear e estabelecer contato e parceria para ações de prevenção, intervenção e pós-venção com membros de instituições da rede de proteção social e de direitos. Realizar mapeamento e parceria com instituições culturais, sociais, de saúde, privadas e educativas, com a devida apreciação e validação do Conselho de Escola. Participar de reuniões com a rede protetiva, a fim de estabelecer conjuntamente fluxos entre as instituições para atendimento e acompanhamento de estudantes em situações de vulnerabilidade. Colaborar com o Conselho de Escolas, gestores e demais educadores na elaboração e implementação e avaliação da proposta pedagógica. Coordenar a equipe escolar nas práticas relacionadas à convivência escolar. Participar do conselho de classe, das reuniões de pais e de professores, informando das ações desenvolvidas pela orientação de convivência. Assessorar e apoiar as equipes escolares e conselhos escolares nas decisões quanto às ocorrências no turno, né? Registrar no Placon, né, a plataforma Conviva, as ocorrências ou a ausência delas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Diariamente, esse professor tem que registrar se houve ocorrências ou se não houve ocorrências, inclusive nos finais de semana.
manter o diálogo permanente com a equipe escolar, a fim de informá-los das ocorrências mais importantes, propondo soluções. Interagir com os estudantes nos horários de intervalo, acolhê-los nos momentos de entrada, saída, procurando garantir um espaço de respeito, diálogo e integração entre os estudantes e os membros da comunidade escolar. Intervir, prestar apoio à comunidade escolar em relação aos casos de indisciplina, vulnerabilidade, incivilidade, conflito e questões de saúde, promovendo a reparação e a tomada de consciência dos problemas entre os envolvidos. Observar, intervir em situações de bullying, cyberbullying, acionando as formas de escola para condução de propostas e prevenção ao problema, de maneira a não colocar os envolvidos em exposição. É muito importante isso também. Participar da elaboração, execução e avaliação do plano de gestão, da autoavaliação institucional e coordenar o MMC, que é o nosso plano de melhoria da convivência escolar. Subsidiar os educadores nas situações de conflito, na relação interpessoal, no âmbito escolar e, se necessário, encaminhar a direção da unidade escolar. Manter-se sempre atualizado em articulação com o professor coordenador sobre as questões de vulnerabilidades, desafios das turmas, dos estudantes, auxiliar sempre os alunos no seu protagonismo, porque um aluno, uma aluna que se sente protagonista, se sente parte, envolvido, ele vai ter menos problemas de convivência, vai conseguir se sentir muito mais integrado naquela comunidade escolar, colaborando para o seu desenvolvimento pessoal integral, de forma integral. Orientar em conjunto com o professor coordenador o trabalho dos demais docentes na aula de trabalho pedagógico, né, na TPC, quando a pauta pertencer ao programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Participar das reuniões de formação propostas pelo Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar nas diretorias de ensino e replicar nas unidades escolares. Então, as formações que a gente dá aqui na diretoria de ensino do Conviva, esse POC, né, esse professor orientador de convivência, ele vai assistir e repassar para todos da comunidade escolar. Implementar e acompanhar nas escolas ações referentes ao plano de melhoria da convivência escolar. Atuar em parceria com o professor coordenador pedagógico no planejamento de ações de inclusão dos portadores de necessidades especiais, nas ações de convivência. Manter contatos sistematizados com os discentes individualmente ou em grupos, né? A forma que cada professor orientador se sentir melhor, mais à vontade, né? Tendo em vista a escuta ativa de eventuais problemas, sugestões a respeito da rotina escolar, sempre relacionada à melhoria da convivência. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, a Mariana, que ela vai falar do PAT. Muito obrigada a todos pela atenção, um ótimo dia de trabalho. Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Mariana, eu sou professora de História e estou atuando como PCNP de Tecnologia Educacional. Comecei esse ano, então estou iniciando os trabalhos ainda. E eu vim falar para vocês um pouco sobre o professor de apoio à tecnologia e inovação, que em algumas DEs, em algumas escolas, usa-se o termo PROTEC, PROATEC, mas aqui eu e a Patrícia, que somos as duas PCNPs de tecnologia, estamos usando o termo PAT, que é bem sintético. Eu vou então trazer as atribuições do PAT para vocês. Essas atribuições vocês encontram na Resolução 7, de 11 de janeiro de 2021. E qualquer dúvida, os PATs ou os professores, os coordenadores podem nos procurar aqui na DE, que nós podemos ajudá-los. Vamos lá então? Artigo 3º. São atribuições do professor que atuará no projeto de apoio à tecnologia e inovação. Primeiro, apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a baixar, fazer login e navegar nos aplicativos do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, CMSP.
Então, o PAT, a primeira obrigação dele é ajudar tanto os professores quanto os estudantes a utilizar o centro de mídias. Pode ser que o professor que esteja atuando como PAT não tenha ainda tanta desenvoltura neste aplicativo, mas nós recomendamos que fuce, que utilize o aplicativo, clique, tente fazer videoaula, compartilhar a tela para aprender a usar mesmo. E a gente só aprende mexendo, não é mesmo? Segundo, orientar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar quanto ao uso e manuseio de equipamentos tecnológicos disponíveis, tais como notebooks, desktops, televisores, webcams, microfones, estabilizadores, tablets, etc. Depende do que a escola tem à disposição dos professores e dos alunos, mas é função do PAT auxiliar essa utilização, seja ensinando a usar, seja de repente montando ou instalando, enfim, o PAT não pode deixar isso na mão do professor ou do aluno, porque muitas vezes eles não sabem como utilizar o dispositivo. Terceiro, apoiar a gestão escolar na pesquisa, escolha e compra de equipamentos tecnológicos e recursos digitais, observando as especificações e necessidades da unidade escolar. Então, é papel do PAT também auxiliar a escola quando for comprar o equipamento. Pode ser que o PAT não tenha esse conhecimento acerca dos dispositivos e equipamentos tecnológicos. Se for o caso, pode entrar em contato aqui com a DE, comigo, com a Patrícia, ou até mesmo com o NIT, né, que é o setor de tecnologia da diretoria, e eles podem auxiliar, indicar o que é melhor ou o que é mais indicado para o uso que vai ser feito. Quarto, dar suporte a toda a equipe escolar navegar e utilizar de forma adequada o diário de classe digital. Como vocês já sabem, a rede estadual esse ano ela vai usar o diário digital, então o diário físico vai ficar de lado. E a gente precisa aprender a utilizar esse aplicativo. Algumas escolas já utilizaram em anos anteriores, outras não. Também, para aprender, a gente tem que mexer, a gente tem que tentar, a gente tem que errar e acertar. A gente aqui na diretoria ainda não tem acesso ao diário, porque nós não temos mais o nosso login de professor, mas se for o caso, mande mensagem para a gente, procure que a gente tem alguns tutoriais disponíveis. Na internet também é muito fácil achar. O Marcão do CMSP, vocês já estão acostumados, acredito eu, ele faz vários vídeos falando sobre tanto o CMSP quanto o diário de classe. Então, se vocês vão no YouTube e procuram o canal dele, vocês conseguem encontrar bastante coisa interessante. 5. Formar estudantes protagonistas, tais como gremistas, acolhedores e líderes de turma, para que possam apoiar demais alunos no uso e manuseio do CMSP, além de outros recursos e equipamentos digitais. Isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala, é a atribuição do PAT, tem coisa que ele vai poder passar para outras pessoas e delegar funções, talvez essa não seja a palavra adequada, mas ele vai poder então replicar o que ele sabe para que as pessoas ajudem ele, principalmente os estudantes. No caso da APEI, os acolhedores, e no caso das escolas regulares, os gremistas. Eles podem sim ajudar os professores a fazer algumas coisas que o PAT faz, como, por exemplo, ajudar a ligar um projetor, colocar um pendrive no computador, ligar o computador, que alguns professores têm dificuldade com isso. Enfim, eles estão a serviço da escola. Apoiar todos os estudantes e profissionais da unidade escolar a navegar e utilizar de forma adequada a Secretaria Escolar Digital, SED. Muitos alunos, quando chegam na época de fim de bimestre, que disponibiliza o boletim, eles ficam desesperados, porque eles não conseguem acessar a SED para ver o boletim. No fim do ano passado, eu ainda estava na sala de aula e muitos alunos vieram falar: dona, como que meu pai faz a minha rematrícula? E eu falava: olha, vamos tentar fazer assim, assim, assim. Muitas vezes não dava certo, porque eu não tinha o caminho do aluno. E o PAT, ele tem que auxiliar nisso também. Os alunos, eles costumam esquecer o número do RA,
eles costumam esquecer a senha da sede. O e-mail institucional, eles esquecem. Então, o PAT, ele tem que fazer um trabalho em cima disso. Não fazer com que o aluno decore, mas que ele tenha marcado essas informações. Se ele esquecer, o PAT pode, então, recorrer à sede para buscar essa informação, ou à própria lista de chamada que traz o RA do aluno. Enfim, é preciso aliar as duas coisas para o bom funcionamento desse método, desse modelo, desse tempo híbrido que a gente está passando. 7º, identificar necessidades de manutenção de equipamentos na unidade escolar e encaminhá-las para o planejamento junto às associações de pais e mestres, APM, e realização por meio do programa Dinheiro Direto na Escola Paulista, o PDDE. Bom, isso é interessante também, porque às vezes o professor ele usa um computador, mas ele não consegue perceber que uma tecla não está funcionando direito, ou que de repente está travando muito e não é por conta da internet. E o PAT ele precisa ficar em cima disso, ficar de olho, verificando sempre a qualidade dos equipamentos, se o mouse está funcionando, se o teclado está funcionando, se a tela está com algum problema, se o CPU, sei lá, não está abrindo a parte do CD, por exemplo, enfim. É responsabilidade do PAT cuidar e verificar da manutenção dos equipamentos. 8º, formar e orientar toda a equipe escolar para o uso dos equipamentos de forma a garantir um trabalho baseado no ensino híbrido na unidade escolar. Se o PAT tem o conhecimento sobre como usar o Google Classroom, como colocar um vídeo no YouTube, é importante que ele compartilhe isso com o restante do corpo docente, porque muitas vezes os professores não sabem fazer isso. E se tem alguém ali em cima ajudando, às vezes não precisa nem ficar junto, só de falar, não, se você precisar, eu tô aqui, a pessoa se sente mais segura a desenvolver um trabalho, e isso traz qualidade ao trabalho dos professores. Bom, qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, tanto eu quanto a Patrícia. Se for algo mais superior, o NIT também consegue ajudar, e nós estamos aqui para auxiliá-los para um bom desenvolvimento do ano letivo. Ainda sobre o PAT, eu gostaria de lembrá-los que no nosso site da Diretoria de Ensino tem alguns comunicados, e inclusive um especificamente para o PAT. Esse é o site da Diretoria de Ensino, decapivari.educacau.sp.gov.br, e eu, recomendo aos professores acessarem esse site. Aqui nessa aba Comunicados, a gente encontra várias informações que muitas delas podem interessar ao professor. Vocês clicam em Comunicados 2021 e aqui vai ter uma lista de comunicados. Dentre esses, tem alguns que são muito interessantes. Por exemplo, esses dias eu vi um sobre um oferecimento de bolsa de estudos no Japão. Acho que é esse daqui, MEXT. Eu não tenho certeza. Mas enfim, foi um comunicado que saiu super rápido, que pode interessar vários professores, mas que às vezes a gente nem fica sabendo. Porque quem tem costume de acessar a aba de comunicado geralmente é o coordenador ou o diretor, e às vezes pode passar batido. A gente, quando tem algum interesse, a gente vai com um olhar mais específico. E é interessante. Então, sempre que vocês puderem dar uma olhadinha, entrem lá e vejam os comunicados. O que eu quero falar especificamente é o comunicado 70, que é sobre os professores de apoio à tecnologia e inovação. Muitas escolas já visualizaram esse comunicado, já responderam o formulário que a gente pede, mas eu tô aqui para lembrá-los, aqueles que ainda não fizeram, por favor façam. A gente precisa dessa informação para começar a conhecer quem são os nossos professores que estão atuando como professor de apoio à tecnologia e inovação. Então, clicando aí no comunicado 70, aparece essa tela, é só clicar nesse formulário aí que tá em roxinho, e ali vocês conseguem encontrar o formulário a se preencher. Mariana, na minha escola não tem PAT. Tudo bem, não precisa preencher. Isso é só para as escolas que já têm esse profissional, que estão atuando aí, auxiliando, no uso da tecnologia. Bom, por hoje nós ficamos por aqui.
Nós agradecemos a presença de todos que ficaram com a gente até agora. Não se esqueçam de responder à avaliação do ATPC, que vai ser enviada em breve. E agora é a hora do desdobramento. E nessa semana, a gente sugere que a escola deixe esse tempo para que os professores coloquem em prática tudo o que foi trabalhado nesse ATPC. Acessar o centro de mídias, acessar o repositório, entrar no site da EFAP na parte de materiais de apoio para ter acesso ao que a gente trabalhou aqui. É muito fácil ver a gente fazer, mas colocando na prática e tentando também não é tão difícil. Esperamos que essa formação seja útil. Agradecemos mais uma vez. Tchau, tchau, até mais. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre o caminho